A sua empresa pode estar pagando mais impostos todos os meses simplesmente porque ninguém está acompanhando corretamente o fator R. E o mais preocupante é que muitos empresários só descobrem isso depois de meses ou até anos recolhendo o Simples Nacional em um anexo menos vantajoso. Aqui quem fala é Pedro Ferraz, sou contador da CF Ferraz Ponte e antes de continuar, já se inscreve no canal, curta esse vídeo e deixa um comentário. Conta aqui para mim se você sabe em qual anexo a sua empresa está sendo tributada hoje. Nesse vídeo, eu vou explicar de forma simples o que é o fator R, quem pode ser afetado e por que essa análise precisa ser realizada todos os meses. Primeiro, precisamos entender uma coisa muito importante. Estar no Simples Nacional não significa que todas as empresas prestadoras de serviço pagam os impostos da mesma forma. Dependendo da atividade exercida, da estrutura da empresa, determinadas receitas podem ser tributadas pelo anexo 3 ou pelo anexo 5. E é justamente nesse ponto que entra o fator R. O fator R é um cálculo que compara a folha de pagamento com o faturamento bruto acumulado nos últimos 12 meses. De forma simplificada, a folha dos últimos 12 meses ela é dividida pela receita bruta acumulada no mesmo período. Quando o resultado é igual ou superior a 28%, determinadas atividades podem ser tributadas pelo anexo 3. Quando o resultado fica abaixo de 28%, essas atividades são direcionadas ao anexo 5. Mas atenção, essa regra não se aplica automaticamente a todas as empresas prestadoras de serviço. É necessário verificar se a atividade realmente exercida está entre aquelas sujeitas ao fator R. A diferença entre os anexos pode gerar um impacto relevante no valor mensal do Simples Nacional. Na primeira faixa, o anexo 3 possui uma alíquota nominal inicial de 6%. Já no anexo 5, possui alíquota nominal inicial de 15,5%. Isso não significa que toda empresa será exatamente essa diferença na tributação. A alíquota efetiva depende do faturamento acumulado nos últimos 12 meses, da faixa de enquadramento e da parcela a deduzir. Mesmo assim, esses percentuais mostram que o fator R precisa receber atenção. Não basta apenas emitir o DAS, é necessário entender como o valor está sendo calculado. O fator R afeta determinadas atividades prestadoras de serviço, como médico, dentista, psicólogos, fisioterapeutas, veterinários, arquitetos, engenheiros, consultores, profissionais de publicidade, tecnologia, agências, gestores de tráfego e outras atividades técnicas ou especializadas. Mas não basta olhar apenas o nome da profissão, é necessário analisar a atividade realmente exercida, os quinais cadastrados, os serviços faturados e a forma de emissão das notas fiscais. É a regra aplicável a cada tipo de receita. Duas empresas que aparentemente trabalham no mesmo segmento podem receber tratamentos tributários diferentes. Por isso, qualquer análise precisa ser individual. Vamos aos exemplos práticos do cálculo. Vamos imaginar uma empresa que teve faturamento acumulado de R$ 300.000 nos últimos 12 meses. Nesse mesmo período, a folha considerada para o fator R foi de R$ 90.000. Dividindo R$ 90.000 por 300 mil, chegamos a 30%. Como o resultado ficou acima de 28%, essa empresa poderá, dependendo da atividade exercida, será tributada pelo anexo 3. Agora imagine que a mesma empresa tem uma folha acumulada de apenas R$ 60.000. O resultado será 20%. Como ficou abaixo de 28%, a receita sujeita ao fator R será direcionada ao anexo 5. Perceba que o faturamento continuou sendo o mesmo. O que mudou foi a relação entre o faturamento e a folha da empresa. Quando falamos em folha para o fator R, não estamos falando apenas dos salários pagos aos funcionários. O cálculo pode considerar as remunerações decorrentes ao trabalho, os salários, o 13º salário conforme as regras aplicáveis, a retirada de prolabores, a contribuição previdenciária patronal efetivamente recolhida e o FGTS. Por outro lado, a distribuição de lucros e os valores pagos a título de aluguel não são tratados como remuneração para esse cálculo. Por isso, a definição do prolabore não deve ser feita de qualquer maneira. Um prolabore muito baixo pode influenciar o fator R.
e além de precisar ser analisado sobre os aspectos previdenciários, tributários e financeiros. Mas isso também não significa que a empresa deve aumentar o prolabore ou contratar funcionários artificialmente apenas para tentar mudar de anexo. É necessário avaliar os custos completos. Não adianta diminuir o DAS e criar um custo previdenciário ou trabalhista maior que a economia tributária alcançada. E por que a análise deve ser mensal? Outro ponto muito importante é que o fator R não deve ser analisado apenas uma vez por ano. O cálculo considera uma janela móvel dos últimos 12 meses. Isso significa que, cada nova apuração, os números utilizados podem mudar. O faturamento pode aumentar, a folha pode diminuir, a empresa pode contratar ou desligar funcionários. O prolabore pode ser alterado. Também pode ocorrer um aumento expressivo de receita em determinado mês. Todos esses movimentos podem modificar o percentual do fator R. Uma empresa pode estar no anexo 3 em determinado período e posteriormente passar ao anexo 5. Também pode acontecer o contrário. Se o cálculo for analisado apenas uma vez por ano, a empresa pode descobrir tarde demais que passou vários meses em uma condição tributária diferente. E os erros mais comuns? Entre os erros mais comuns relacionados ao fator R são não acompanhar o percentual todos os meses, não analisar corretamente o prolabore, não projetar o crescimento do faturamento, não avaliar o impacto de uma contratação ou de um desligamento, utilizar quinais incompatíveis com a atividade realmente exercida, misturar receitas diferentes sem a segregação adequada, acreditar que está no Simples Nacional automaticamente paga o menor imposto. Agora eu quero que você responda algumas perguntas. Você sabe que a sua atividade está sujeita ao fator R. Sabe qual foi o percentual calculado esse mês? Sua empresa está sendo tributada pelo anexo 3 ou pelo anexo 5? O prolabore está adequado à realidade do negócio? A folha está acompanhando em conjunto com o faturamento? Existe alguma oportunidade legal de planejamento tributário? Caso você não saiba responder essas perguntas, é importante realizar uma análise. O que é o fator R? É a relação entre a folha de pagamento e a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, aplicada a determinadas atividades do Simples Nacional. Qual é o percentual do fator R? O ponto de referência é 28%. Resultado igual ou superior pode levar determinadas receitas ao anexo 3. Abaixo disso, o anexo 5. Fator R, em regra, o prolabore integra a folha considerada no cálculo, conforme as regras do Simples Nacional. O fator R deve ser calculado todo mês? Sim. Como a janela dos últimos 12 meses muda em cada apuração, o percentual precisa ser acompanhado mensalmente. Cada empresa de serviço usa o fator R? Não. É necessário verificar a atividade exercida e a regra tributária aplicável a cada receita. Aqui na CF Ferraz Conte, nós analisamos a atividade da empresa, os quinais, o faturamento, a folha, o prolabore, o enquadramento tributário e o histórico das apurações. O objetivo é verificar se os impostos estão sendo calculados corretamente e identificar se existe alguma oportunidade legal de planejamento. Não se trata de prometer uma redução automática. Cada empresa possui uma realidade diferente e precisa ser analisada individualmente. Entre em contato com a nossa equipe e solicite um diagnóstico tributário para a sua empresa. O objetivo de um planejamento tributário responsável não é simplesmente pagar menos imposto, é pagar o valor correto, no enquadramento correto, com a segurança para a empresa continuar crescendo. Eu sou Pedro Ferraz, contador da CF Ferraz Conte. Inscreva-se no canal, deixe a sua dúvida nos comentários e compartilhe esse vídeo com outros empresários que também precisam conhecer o fator R. Até o próximo vídeo.